Agora sim, tá gravando. E 4h20 eu pararia, então, essa aula, né? Eu suspendo, deixo aberto aqui a janela, só para a gravação, e nós voltaríamos com ela às 5 horas, já tirando mais 2 exercícios. Tudo bem? Aí eu ficaria mais ou menos de 5 até as 5h30, para compensar essa meia hora que eu vou parar, entendeu? Eu vou perder. Pode ser? Quem tiver de acordo, fala assim aí para eu ver. Alô? Ninguém ainda respondeu. E aí, pessoal, é só falar sim ou não. Quem pode ficar depois das 5, mais meia hora? Depois Alô? das 17 eu não consigo, professor. Sim, eu não preciso saber nome de pessoa, eu só preciso saber se vai ter algum grupo crítico. Como geralmente a gente tem ficado, nossas aulas não têm acabado às 5 horas, geralmente tem acabado às 5h15, 5h30, dependendo. Eu já até fiquei até 6 horas dando aula para vocês, tirando dúvida de alunos. Então, Professor, quem pode Eu não ficar. poderia, professor, mas rola o chat aí, porque lá embaixo tem gente comentando. E só para poder avisar, eu não poderia depois das 5, mas tudo bem. Tá lá, vamos ver quem pode. Não posso, eu vou ter que sair. Eu poder ficar até às 17 horas, não posso. Também, professor. Parte das 17 não posso. Por tal, professor, presente. Oi. qual é o objetivo dessas horas? Vai ser correção de exercício? Mais coisas de exercício. Eu terminaria a aula, assim, porque eu já gravei a aula assíncrona sobre equilíbrio de oxidação. Eu só agora tiraria dúvidas e talvez complementaria alguma parte final lá do oxidação, principalmente parte de diagramas, PE, pH, que é de suma importância para vocês na área de geoquímica e outras áreas de equilíbrio químico. Entendeu? Eu só falaria isso e começaria a fazer exercício até as 4h20. E continuaria mais exercício a partir de 5 horas. Ficaria uma coisa voluntária. Quem quiser, ficaria, tá bom? Tá bem claro isso? Tá entendido, né? Giovana saiu da reunião, não sei por quê. Vamos lá. Ela entrou e já saiu da reunião. Estamos com 17, 15 alunos. Vamos começar, então? A Giovana foi a primeira a entrar. Ei, boa tarde, professor. Mas ela saiu da reunião. Vamos lá. Então, eu vou entrar aqui na aula, só para recapitular aqui. Primeira pergunta, deixa eu falar uma pergunta rapidinha. Eu não mexi ainda com correção, estou atrasado, eu acho que tem 2 correções atrasadas. A última, vocês entregaram no sábado, né? Eu ainda não olhei e já mandei a lista de oxidação para vocês, né? Foi segunda noite que eu enviei, né? A lista, eu acho que eu postei segunda noite eu fiz, mas postei terça, anteontem de manhã, tipo 7h30 da manhã, para vocês entregar daqui a uma semana. Vocês estão conseguindo fazer o exercício, pessoal, baseado nesse material escrito aí, nas aulas síncronas? Então, eu quero que vocês apresentem, caso não estejam, principalmente para essa nova lista aí de oxidação, vocês tirem as dúvidas hoje, beleza? Eu vou, então, relembrar algumas coisas que nós já falamos e dar prosseguimento a alguns exercícios. Professor, Oi, pode falar. eu tô tendo muita dúvida para É identificar Amanda? isso, para identificar o tipo de cálculo que eu vou fazer. Porque, Mas por qual exemplo, área? Complexo, ácido base, precipitação ou oxidação? tô com dúvida de identificar exatamente isso, saber quando tá acontecendo o quê, entendeu? Você tem que fazer exercícios, né? Treinar e aí você vai pegar a manha, entendeu? E ter os caminhos da pedra, entendeu? Os caminhos das pedras. Então eu consigo ver quando tá acontecendo alguma coisa e outra. A coisa está começando a se complicar, né? Os equilíbrios estão cada vez ficando mais complicados, é isso? Sim. Tá, Amanda, tem um pouco de paciência que devagarzinho você vai, né, abrindo a sua mente, vai aumentando o número de sinapses. Vamos lá, vamos relembrar então. Eu falei na aula assíncrona, né, de oxidação. Então, vamos acompanhar aqui. Aqui são os fatores que afetam, qualquer que seja equilíbrio, né, esses fatores afetam.
né, vocês já estão carecas de saber, né, temperatura, concentração das espécies, força iônica, formação de complexo, né, vai afetar tudo, né, no caso, principalmente os potenciais, chamado, aqueles potenciais, não os padrões, mas os potenciais condicionais, né, ou potencial formal, que é no caso aqui de equilíbrio de oxidação, né. Por exemplo, lá em EDTA, quando você faz uma complexiometria, né, o valor de EDTA livre, que é o Y4- livre, ele depende do pH. Né? Se você combinar aquele alfa zero, que é a correção, né, do Y livre, Y4- é igual a alfa zero vezes CT, que é todas as espécies, né, do EDTA. É o que você dissolveu de EDTA no seu sistema. Ok? Tirando, se tem algum metal lá complexando com EDTA, tirando esse metal ligado a EDTA, então você vai ter a espécie de EDTA livre, que é o Y4-, HY, H2Y. Então, esse somatório aí, né, que vai gerar uma distribuição de espécies, né, em termos de distribuição, função do pH, o valor Y é, então, alfa zero vezes CT, né? CT é todas as espécies de EDTA não complexadas com metal. Pessoal, já que o metal, né, vai fazer parte de outro equilíbrio, né, de complexação. Quando você está falando de ácido base, você está pensando nas espécies ácidas bases. Então, por isso que você tem que descartar aquele do metal. Pessoal, aí se você pegar, então, Y, que é alfa zero, desculpa, alfa zero é Y sobre CT. Então, Y é alfa zero CT. Quando você coloca lá embaixo no denominador e joga esse alfa zero para a constante de equilíbrio, lá condicional, né, a constante de equilíbrio, desculpa, a constante de equilíbrio termodinâmico, você vai obter o Kf', né, constante de formação condicional, ok? E se você tem agora também um complexo desse metal, e parte, né, do metal fica na forma de complexos auxiliares, como um ligante, dois ligantes, então o teor de cobre, né, que participa do equilíbrio, lá com a EDTA, o cobre livre, é um beta zero, CM, né, que a CM seria todas as espécies de cobre, né, que não ligadas ao EDTA, ou seja, ligadas apenas ao complexo auxiliar, a um ligante tipo amônia. Aí você tem uma segunda KF2', se você incorporar agora o beta zero. Então, é o KF, B alfa zero, B beta zero. Isso, pessoal, são técnicas de cálculo para facilitar a vida de vocês, né? Tem desses livros melhores que falam isso, né? Porque senão você fica muito confuso, né? Balanço de massa, balanço de carga, complexo demais, cheio de equações, né? Imagina um sistema tenha EDTA mais porção de ligantes do metal, fora hidrólise, você vai ter um sistema de 15 equações por aí, 10, 15 equações, que é praticamente impossível calcular isso, só através de modos iterativos. Mas mesmo assim, para você montar a equação, para você chegar no x, f de x, é bem complexo. Tá? Então, aí teria que fazer recurso tipo meta-tabela, que é uma técnica que vocês não conhecem, né? Mas que, quem sabe, um dia eu faço um curso, dê um curso, né, sobre especiação química computacional, para vocês aprenderem, né, qualquer que seja o problema. Mas voltando, viu, Amanda, aquilo lá foi uma técnica de resolução, né, principalmente aplicada à titulação. No caso de oxidação, né, a técnica basicamente é a seguinte: você tem duas semi-reações que somadas vai dar uma reação global, né? Você tem que associar sempre a constante de equilíbrio da reação que de interesse. Você tem que buscar o K. Essa constante raramente é tabelada, mas você pode obter essa constante a partir, né, da relação com potencial padrão, né, da soma Lembrar que a constante de equilíbrio tem a ver com potencial padrão zero, porque quando a reação para de reagir, ou seja, chegou no equilíbrio químico, a variação de potencial, né, é igual a zero do seu sistema. Não significa que é 1, 0, ou é 1, qualquer que seja, que não seja padrão, é 1, é igual a E2. Na verdade, desculpa, o E1 fica igual a E2, mas E1 e E2 não é nulo. Tipo assim, uma semi-reação, né, numa certa condição, após equilíbrio, ela vai ter o potencial, sei lá, de 0,7 volts. A outra também vai ter 0,7 volts, pois o delta é igual a zero.
tá? Então, é algo que até uma pergunta, eu acho, da lista de exercício, mas principalmente análise experimental, quando vocês estudarem, se vocês forem meus alunos, eu vou fazer essa pergunta, né? Quando você faz medida de potencial estático, ou seja, não há fluxo de corrente, né? Você vai falar que a diferença potencial, principalmente quando chegar no equilíbrio químico, é igual a zero, delta E é igual a zero, mas não significa que o potencial é 1 da semi-reação 1 e é 2 da semi-reação 2 são nulos. Não, não são nulos. Eles são valores distintos de zero. Né? Pode até coincidentemente ser zero, mas eles não são nulos. A diferença é que é 1 menos é 2 é igual a zero. Tá certo? Isso que é a definição de equilíbrio químico. Não há diferença de potencial entre a semi-reação 1 e 2. Não há fluxo de elétrons, o trabalho é nulo. Né? Ok? Contudo, o ΔG, ok? É igual a zero, mas o ΔG zero, não. Né? Você lembra que tem aquela relação lá das espécies. Então, o ΔG é menos NF delta E. Né? ΔG é menos NF delta E. E no equilíbrio químico, né, você tem que ΔE zero é menos NF delta E zero. Então, você tem o ΔG, que é a diferença de energia livre de Gibbs padrão, 1 molar e 25 graus centígrados, e o ΔE zero, né, é a diferença da semi-reação 1 em relação a 2 em condição padrão, ou seja, atividade das espécies molar e também temperatura de 25 graus centígrados. Então, para resumir, Amanda, como resolve um equilíbrio de complexos, complexo não, de oxirredução, né? Você tem que obter, no caso for duas equações, semi-reações gerando a equação global, é interessante obter a constante de equilíbrio final, né? Como se obtém isso? Através da relação delta é zero no equilíbrio químico é menos NF. Desculpa, eu estou falando delta G, parei. Exato. Delta G menos NF, delta é zero. E quando você acopla isso à constante de equilíbrio, né, que delta G zero é RT logaritmo da constante de equilíbrio, aí você juntando vai dar a própria equação de Nash. E você vai concluir que delta zero é RT sobre NF logaritmo da constante de equilíbrio. Nós já vimos isso aqui na definição, né? Aqui, ó. Ou seja, vai se concluir, então, que delta zero, na equação de Nash, né? Você tem que delta E igual a zero, delta zero vai ser 0,059 sobre N logaritmo de K, ou K de equilíbrio é N delta E zero sobre 0,059. Então, pessoal, conhecido a diferença de potenciais padrões das duas semi-reações, você multiplica o número de elétrons, divide por 0,059 e eleva esse resultado, esse expoente aqui, a 10. 10 elevado a expoente. Então, essa é a constante de equilíbrio. Se ela for maior que 1, é favorável para a direita, ela é espontânea, né? A variação da energia livre de Gibbs, né, vai ser negativa, ok? Então, isso é a informação que você tem. Pessoal, e daí você conclui se a reação vai ser quantitativa ou não. Um exemplo desse aqui, ó, por exemplo, que envolve complexo, aqui ele está pedindo só para você fazer a correção da equação de Nernst. Não está aqui levando em conta a questão de, por exemplo, cálculo de constante de equilíbrio, né? Porque aqui só está envolvendo uma única semi-reação, ok? Para você ter a constante K de equilíbrio, você tem que ter duas semi-reações, porque é uma reação, né, com outra semi-reação gerando uma equação global, tá bom? Você não tem sentido você, embora seja possível, né, porque existe a relação de constante de equilíbrio com potencial, ó, K de equilíbrio é dela, né? A princípio é possível você pensar em constante de equilíbrio de uma semi-reação apenas, né? Mas não é usual, geralmente a gente trabalha com reações globais, né, de uma espécie reagindo com outra. Ok? Você precisa de duas semi-reações. Tá entendido, galera? Então, nesse caso aqui, se você puder usar a equação de Nash direta, você usa. É o exemplo aqui. Você só corrigiu, né, o teor de prata livre. Aqui dentro do Q, né, atividade da prata, desprezou, considerou a atividade, o F praticamente unitário,
né? Você só pensou, então, da concentração mol por litro do íon prata, aí fez a correção do beta zero, que é a fração do íon prata em relação a todas as espécies complexadas com amônia da prata. Então, esse exemplo aqui, bem simples, ele só fez a correção, né, devido à complexação do íon prata pela amônia, né, e o valor de íon prata livre, que participa da equação de Nernst, tem que ser corrigida, beta zero, concentração total do íon prata, aquilo que você dissolveu, tá bom? Quanto aos exercícios que nós estamos abordando aqui, a partir daqui, letra A, B, já, esse primeiro aqui já é uma reação global. Todos eles são reações globais, são duas semi-reações envolvidas. Você tem uma diferente potencial, delta é zero, ok? Porque está medindo, é uma pilha, é um sistema eletrolítico, um sistema galvânico, tem que ter duas semi-reações. Eu não me lembro se na aula 5, onde que eu parei na correção. Eu acho que se alguém lembra aí, letra C, cheguei a falar a letra C? Eu acho que você foi até a letra C. Foi até a letra C, né? Toda hora tem que abaixar aqui. Deixa eu voltar aqui no... Aí. Tá. Então, eu vou repetir a letra C, depois passo para a letra D, e façamos a letra E, e finalmente eu falo sobre o diagrama PE, que é a parte mais importante, beleza? Me lembre 4h20, hein? Você me acorda aí que eu tenho que parar a aula. Depois eu continuo 5 horas. Então, vamos lá. Letra C. Calcular a concentração de cobre 2+, de iodeto, quando uma solução de cobre 2+, 2 vezes 10 menos 2 molar, se faz 1 molar em iodeto, acarretando a prestação de cobre. Esse aqui eu já fiz, tá? Mas você quer que eu repita esse? Esse aqui eu já fiz, até que tinha um errinho aqui, ó. Eu lembrei, até descobri um errinho aqui no cobre. Tá, pelo menos na aula 5 eu já fiz isso. Mas a gente repete, não tem problema. O quê? A C você fez na aula 5, no livro. Vocês querem que eu repita ou já passo para outra letra? Hein, pessoal? Pode. Bom, acho que é outra. Vou fazer então. Parte para outra? Tem alguém que falou, Mariana, a Mariana está entendendo tudo. Ela falou para partir para outra. Hein, galera? Aí, mais pessoas. Quer que eu pule, vou para D ou faça C outra vez? Professor, pode ir para D, porque hoje você está com pouco tempo, né? Aí eu acho que fica mais fácil. Pular para D? Pode. Tá. Se der tempo, a gente volta para a letra C, tá bom? Porque eu gravei isso na aula síncrona. E eu acho que eu também... Tá gravado na aula assim. Vamos fazer a D. Qual é o potencial de uma solução contendo quantidade equivalente de ferro 2+, e sério 2+? Sério 4+. Tá, eu acho que aqui é fácil, só. Vamos lá. Equação, e qual é o potencial de uma solução contendo quantidade equivalente de ferro 2+, e sério 4+? Essa é a pergunta. Então, na solução, nós temos, então... Pessoal, na apostila... acabei de falar isso, olha que legal. Quantidade equivalente. Na solução temos a potencial do sério igual ao potencial... Qual é o potencial da solução contendo quantidades equivalentes de ferro 2+, e sério 4+. Pessoal, então, olha bem, o sério é um agente oxidante, oxida o ferro, né? Você tem duas semi-reações, né? A oxidação do ferro, né? Então, ele perde elétrons, gerando Fe3+, mais elétron, e o sério se reduzindo, já que ele é um agente oxidante, ele se reduz, né? Ele recebe aquele elétron, que o ferro, né, se oxidou, gerando, então, sério 3+. Se você somar essas duas semi-reações, vai cortar elétron com elétron, aqui é um elétron só, né? Sem querer, eu coloquei 2 elétrons aqui. Então, somando as duas semi-reações, vai ter, então, ferro 2+, mais sério 4+, dando ferro 3+, e sério 3+. Beleza? Aí ele está falando assim, qual é o potencial de uma solução contendo quantidade equivalente de ferro 2+, e sério 4+. Então, na solução nós vamos ter que o potencial redução, né, do sério
vai ser igual ao potencial de redução do ferro, 3+. Pois ele está concluindo que o ΔE está no equilíbrio, ΔZ está no equilíbrio. Beleza? Ele está considerando uma condição. Esse exercício tem que ser melhor explicado, né? Porque ele já parte de uma situação que para o aluno possa não ser claro, né? Ele está considerando assim, o potencial de uma solução contando de quantidades equivalentes de série 2+ e 4+, mas tem que falar que isso está no equilíbrio químico, ok? Não há tendência mais de reação. Então, se você tem a quantidade de sério 2+, não é isso? Igual a quantidade sério 4+, se ele está falando que é quantidade equivalente, eles reagiram plenamente, gerando a quantidade equivalente de ferro 3+, e uma quantidade equivalente de sério 3+. Beleza? É isso que ele está falando. Qual é o potencial de uma solução contendo quantidade equivalente de sério? Equivalente, pessoal, tem a ver com o número de cargas, né? Ou seja, houve ao transporte a mesma quantidade de mols de elétron, né? Que é o conceito equivalente que está caindo em desuso, né? Tipo assim, uma solução, 10 mililitros de uma solução 0,1 normal equivale a 10 mililitros de outra solução 0,1 normal, independente das relações estequiométricas, porque a normalidade leva em conta exatamente esses fatores, né, o número de elétrons envolvidos, para poder normalizar sempre a 1 mol de carga, a 1 mol de elétrons. É isso que ele está falando aqui, tá? Então, ele não falou assim, quantidades moleculares, equimoleculares, porque se você fala assim, quantidades equimoleculares, aí é relação 1 para 1 de mols, 2 para 2, 3 para 3, isso é equimolecular. Mas quando você fala quantidade equivalente, significa que estão envolvendo a mesma quantidade de elétrons. Exatamente. Se um doa um elétron, o outro recebe elétron, né? Porque está a ver com quantidade de carga, né? Equivalente de carga. Conclusão, galera. Se aqui reagir com quantidade equivalente, ele vai gerar, né, proporcionalmente quantidade equivalente de ferro 3+, e sério 3+, ou seja, a espécie oxidada e a espécie reduzida, né? E o estudo vai depender da condição de equilíbrio. Se a condição de equilíbrio for muito alta, você vai ter praticamente 100% de produtos, né? Então, vamos ver a constante de equilíbrio. Então, aplicando a equação de Nash, o potencial, aqui, pessoal, o E, ou chamado ΔE, também se pode escrever, o E da célula, também escrito assim, E da célula, né, célula galvânica, vai ser, então, o E0 da semi-reação global. Aqui, no caso, fez separado, né, aqui, né? Vamos lá. Aquele aqui, nesse exemplo, ele fez em termos, não juntou tudo, ele fez semi-reação primeiro. Então, o do caso do... Aqui não é nem da célula, então. Aqui é da semi-reação mesmo, porque ele fez separado. Vamos separar aqui. Então, o potencial vai ser o potencial padrão, menos exercitando logaritmo de sério 3+, sobre sério 4+, beleza? Para a semi-reação do sério 4. Essa semi-reação, a equação de Nernst, para a semi-reação do sério. E esse daqui, o E, seria a semi-reação da redução do ferro. Está escrito aqui, né? Então, o potencial padrão de ferro 3+, né, indo para ferro 2+, vai dar isso aqui, seria menos 0,59 sobre ferro 2 dividido por ferro 3, se fosse redução. Só que se eu inverto aqui, eu também inverto o sinal. Se eu inverter o sinal, viu que ficou positivo, eu inverto aqui. Porque lembra que você escreve sempre assim, produtos, peças, produto dividido por espécie reagente, né? E nesse caso aqui, o ferro 3 é espécie reagente, então por isso que inverteu aqui. Tá bom? Menos 0,059 do espécie reduzida dividido pela espécie oxidada. Agora aqui eu fiz o seguinte, eu inverti aqui a espécie oxidada lá na frente, em cima, e por isso inverteu o sinal. Tá? Isso aqui para essa reação, então, para essa reação aqui de redução do ferro. Peraí, deixa eu pensar aqui, só um minutinho se está certo isso. Você tem aqui a redução do sério, só que aqui seria a oxidação do ferro. Peraí, deixa eu pensar aqui.
Ah, tá. Ele inverteu para somar. Tudo bem. Tá. Tá, pessoal, isso aqui é uma técnica de titulação, né, de oxidação. Se você tiver como potencial, né, são iguais no equilíbrio químico, né, você se subtrair, você vai zerar isso. Você não consegue obter o E, né? Mas se você somar, você consegue obter, ok? Essa é a técnica. Nesse caso, eu estou falando o seguinte, você tem aqui o potencial de redução do sério e aqui o potencial de redução, né, do ferro. Aqui ele expressou, em vez de menos 0,59 sobre ferro 2 sobre ferro 3, o exercício lá do livro, ele quis expressar o contrário, fazer mais isso aqui, beleza? Por quê? Porque quando você somar isso, você vai ter 2E, vai ser o potencial padrão de redução do sério para sério 3, mais o potencial, né, de redução do ferro 3 para 2 mais. Você vê que houve uma inversão aqui do sinal, ok? E esse termo aqui, ele cancela com esse, porque se esse termo aqui, ele vai gerar quantidades equivalentes do outro, ele se cancela, tá? Tá, pessoal? Porque o quanto, se, por exemplo, se aqui X se reduziu, né, formou aqui de Y de ferro, ok? E se você tem aqui X aqui gerando Y de sério, já que são quantidades equimoleculares de partida, ok? E tem a mesma quantidade de transporte de elétrons, então significa, a relação 1 para 1 significa que se X gera Y desse, e X do sério também, que é equivalente, né? A quantidade, no caso, equivalente, gerando Y, tudo isso aqui vai se cancelar. Então, isso aqui, quando você somar com isso, né, essa variação aqui de sério 3 sobre sério 4+, ou seja, o que formou de sério 3 dividido pelo o que tinha de sério 4 no início, vai ser exatamente igual à relação entre o ferro 3+, e o ferro 2+. Esse termo todo se cancela com esse. E com isso você obtém o potencial do sistema, que é 1,6 mais 0,77 sobre 2 volts, que dá 1,2 volts, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, isso é como se fosse um ponto de equivalência, tá, pessoal, no oxi-redução. Foi um exercício que tirou de um cálculo mais completo, e seria, então, um ponto de equivalência, né, numa realização de oxi-redução, né? Nesse momento, você não calcula simplesmente, né, por uma semi-reação. Antes do ponto de equivalência, você tem um excesso de quê? De titulado. Então, você calcula pela semi-reação dele. Após o ponto de equivalência, você calcula pela semi-reação do titulante. Vamos supor que o sério aí fosse o titulante. Então, você calcula direto pela semi-reação do sério, né? A relação de sério que surge após o ponto de equivalência. O excesso de sério, né, dividido pela quantidade ínfima, né, da espécie sério 3, que ainda, ou que surgiu no sistema. Mas, no ponto de equivalência, você não tem como tirar esse potencial, né, se você fizer subtração, né, de valores, ok? O que você faz, então, é como está mostrando aí, já que o potencial E1 é igual a E2, e a diferença delta E é igual a 0, então, em vez de subtrair E1 menos E2, ou seja, o potencial, né, do sistema sério, ele vira igual ao potencial do sistema ferro. Isso no ponto de equivalência, já que o delta E deles é igual a 0. E1 menos E2 é igual a 0. Então, a técnica é você somar, então, essas duas semi-reações, beleza? Você faz a soma das semi-reações, e com isso você terá condições de obter o potencial no ponto de equivalência. Tá, pessoal? Então, isso daqui é exatamente a situação de uma curta titulação de oxidação. Só que eu fragmentei isso porque isso advém de um contexto mais amplo, né? Assim, que tem antes o ponto de equivalência. Nós não vamos abordar isso, tá, pessoal? Deixar isso para vocês estudarem mesmo em Química Quantitativa 2,
que lá a professora de vocês, ou eu, ou outro professor, vai pedir para vocês calcularem potenciais, gerar os potenciais de uma curva redox. Letra E. Letra E parece ser muito interessante daqui, bem longo. Você vai enviar os gabaritos das atividades antes da prova de quinta-feira que vem? Eu tenho que fazer isso, né? É mais demanda. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro consertando aqui equipamento, o compressor deu problema do ICP, eu tive que levar para conserto esses dias, entendeu? Eu investi R$450, né? Mais 2 professores vão me ajudar, porque queimou o compressor em função daquela queda de luz, sei lá, 1 ou 2 semanas atrás, a tempestade que deu aqui na UFSC, ela caiu um raio, e para piorar a situação, né, o monocromador do ICP-OS deu problema, eu ia fazer análise amanhã, ele ficou 10 anos para estar, as polias estão rangendo, já consegui falar com o técnico, a possibilidade de eu abrir, eu tentar consertar, isso é minha demanda para amanhã, tentar consertar isso, para poder fazer análise para 3 alunos de doutorado, mas eu, até sábado, domingo eu consigo, tá? Eu sacrifico mais um pouquinho meu final de semana para fazer esses gabaritos, tá bom, Isabelle? Para vocês terem tempo aí de estudar para a avaliação da próxima semana, prova. Vamos lá. Então, a pergunta é a seguinte: calcule as concentrações de equilíbrio quando iguais volumes de nitrato mercúrico e nitrato ferroso, 0,0 molar, são misturados em solução suficientemente ácida para prevenir hidrólise. Ele está querendo, então, a concentração de equilíbrio, quando igual volume disso e tal. Então, vamos lá. Semi-reações, né? Ferro. Pessoal, é interessante você sempre escrever as semi-reações em termos de redução, né? Depois, se você tem uma diferença potencial, você pega, né, um menos outro, tá? Ou a mesma coisa, você inverter uma e somar. Né? Ou você soma, ou já direto o delta E é 1 menos E2, tá? Potencial 1 menos 2, tá bom? Nós já discutimos isso na aula passada, né? Na aula assíncrona, na verdade, na aula assíncrona. Ok, pessoal? Então, só para recapitular, você tem aqui 0 volts, aqui para o hidrogênio, né? A redução de hidrogênio. Essa aqui é o potencial padrão de UPAC, certo? Metade, né, de hidrogênio. Ok? Aí você tem espécies com potencial de redução maior, exemplo, cobre. Cobre, 2+, ele ganha 2 elétrons, né, gerando cobre 0. Pessoal, essa aqui é uma redução fácil, né? Então, o potencial mais 0,34 volts significa que o cobre o íon cobre, ele se reduz fácil, né? Ele ganha elétrons. Ok? Essa redução favorável significa que é um agente oxidante. O íon cobre 2+ é um agente oxidante, pois ele se reduz facilmente, né? E você tem do outro lado, na verdade, você escreve como esse é potencial de redução, tá certo. Posição de redução é positivo. Mas você tem espécies como o zinco, né? O potencial de redução do zinco, ele é bem negativo. Ok? 2+, ganhando elétron, 2 elétrons, dando zinco 0. Ele aqui é menos 0,77 volts, se não me engano, é negativo. O zinco 2+, é um péssimo, esse íon e zinco 2+, é um péssimo agente oxidante, né? Ele não tende a se reduzir fácil, ele não se reduz fácil, é negativo esse potencial. A energia livre de Gibbs é positiva, isso não é um processo espontâneo. Por outro lado, o contrário, zinco como metal, aí sim, se você inverter a reação, vai dar mais 77 volts, significa que zinco é um ótimo agente redutor, já que ele oxida fácil. Tá? Então, essa tabela aqui, pessoal, você pensa que um potencial é 1 e aqui o potencial é 2. Quando você combinar cobre com zinco, você vai ter essa diferença potencial, é 1 menos E2. Você pega o potencial maior, que seria do cobre, 0,34, menos o potencial de redução menor, que seria do parzinho, que seria menos 77. Então, vai dar mais 34, menos, dá mais 77, que dá 1,1 volt, que é aquela pilha de Daniel, a tensão da pilha de Daniel. Então, repito, o que é muito melhor, para não confundir, você pega o potencial de redução maior e subtrai o potencial de redução menor,
eles podem estar num lado da curva, no outro lado da curva, ou um no lado positivo e outro do lado negativo. Não importa, o que importa é esse delta aí. Não interessa, esse pedaço menos esse menos esse, né? Esse lá em cima menos esse. Isso é o delta I. É o potencial maior menos o potencial menor. Com isso, você não confunde. Você vai ser... A matemática é perfeita. O maior menos o menor. Aí, se o menor for negativo, vai trocar o sinal. É a mesma coisa que você, pela lei de Hess, mantém uma equação e inverte a outra, né? Inverte a outra, né? E aí troca o sinal dele. Se aqui era positivo, vai virar negativo. Se era negativo, vai virar positivo. Ele que se mantém, né? Que você mantém o mesmo sinal. Tá? Então, ou você usa a lei de Hess, inverte o sinal da equação que você inverter para somar reação A com reação B, gerando reação C, ou, no ponto de vista da equação de Hess, pega o potencial maior e subtrai o potencial menor, é a mesma coisa, tá bom? Vai dar a mesma coisa. Só não pode trocar as bolas, errar. Né? O raciocínio tem que estar perfeito na sua mente. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, eu escrevi aqui a reação de redução do ferro, potencial 0,77 volts, a redução do íon, né, Hg2+, que é o íon mercúrico, né, gerando o dímero mercuroso. Tá, quais condições de equilíbrio iguais, volume de nitrato e ferro. Aqui ele está considerando, pessoal, a redução para o íon mercuroso. Ele não está considerando a redução para mercúrio metálico. Aí tem que ver do ponto de vista, né? Você quer parar no íon mercuroso ou quer chegar a metal zero, Hg zero, né? Porque aqui será um outro potencial, não esse, tá? Então, como esses... muitas vezes, para você garantir que vai parar no mercuroso, você usa um ânion estabilizador, exemplo, sulfato, né? Então, se você colocar o ânion sulfato, ele estabilizará formando o Hg2, né, aqui. Porque cada carga de cada mercúrio é um, né? É um dímero, né, tá, pessoal? Hg, cada um tem mais um, total do dímero Hg2, Hg2, 2+. É chamado íon mercuroso. Ele não existe isolado, tá? A cor, ele existe como um dímero, né? A ligação covalente que é relativamente forte, formando um dímero. Da mesma forma que iodo molecular não existe livre, ele existe como II, que é o I2, simbolizado. Da mesma forma que o cloro não existe livre, existe como gás cloro, ClCl. E assim sucessivamente, o oxigênio também, né? São alguns elementos que não existe como átomo ou íon isolado, né? Ele forma dímero. Ok, galera. Voltando aqui. Nenhuma pergunta até agora não, né? Tudo tranquilo até agora. Vamos lá. Pessoal, então tem dois potenciais aqui. Quem é o maior? Quem tem potencial de redução maior? O íon ferro 3+, ou o íon Hg22+? É esse aqui que é o maior. Sendo assim, ele vai reduzir, por consequência, que vai se oxidar. Ok? Então, esse aqui, se fosse uma pilha ou qualquer coisa, seria o cátodo, porque está se reduzindo, e esse aqui vai ter que ser anodo. Anodo, vai se oxidar. Beleza? Então, a reação realmente que vai acontecer é que o íon mercúrico, ele vai oxidar o ferro 2+, já que, né, esse cara aqui vai ser oxidado, ou seja, você inverte a reação, né, essa aqui vai reduzir, o íon mercúrico vai reduzir, e o ferro 2+ vai se oxidar, gerando meio do dímero Hg2+, mais o íon férrico. A equação de equilíbrio, então, é escrita dessa forma, né? Se você somar, então, as duas semi-reações, você vai ter. Vamos escrever aqui, então, ó. O que vai acontecer é isso, Fe2+, vai ter que se oxidar, forçosamente ele será oxidado pelo íon mercúrio, que tem um potencial de redução maior, gerando elétron, certo? Agora aqui você tem, então, a redução do íon mercúrico, Hg2 mais 2 elétrons, gerando equilíbrio, o dímero Hg2, 2+. Ok? Pessoal, somando essas duas equações, para você somar, você tem que ter o número de elétrons iguais. Então, você vai ter que multiplicar essa equação aqui por 2
aqui por 2 e aqui por 2, ok? E aí você vai cortar esse com esse, gerando, então, no final, que 2, no caso que ele colocou meio, né? Podia ser, tudo bem. Eu talvez, em vez de colocar, vamos fazer o seguinte, em vez de eu multiplicar por 2, depois dividir por 2, eu vou, então, dividir o mercúrio por 2, tá bom? Fica melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui. Pronto. Tá, então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui meio. Aqui são 2 elétrons, né? 2 elétrons, estava aqui, não é isso? Hg. Tanto faz, pensar. Que ali ele pensou, logo a reação será. Eu posso considerar, então, aqui, mas fica esquisito, tem que realmente corrigir algumas coisas nessa apostila. Porque eu escrevo aqui 2, depois eu apresento ela com 1, né? Quer dizer, talvez eu pudesse... porque isso aqui é o que é o tabelado, tá? Pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês que eu não falei, que é muito importante, é o seguinte. Quando você tem uma equação A dando B, exemplo, se o potencial dela for, por exemplo, que menos 0,1 volts, aí você tem, por exemplo, B mais C dando D, né? E o potencial que for, por exemplo, 0,2, ok? Então, se você somar isso daqui, você vai ter, então, corta B com B, vai estar A mais C gerando D. E você somaria os potenciais. Pessoal, o potencial é uma grandeza intensiva, da mesma forma que a temperatura. Você mede o potencial, o seu DDP, você fala assim, tem 110 volts. Né? Se o circuito estiver em paralelo, uma penca de outro circuito em paralelo, também vai ser 110 volts. Ela, a princípio, não depende, né, da extensão daquele comprimento de medida, né? Tipo assim, você pega um ponto em relação ao outro, você tem 110 volts, tá? Elas, na verdade, o potencial, quando você multiplica por o número de elétrons, né, aí ela tem propriedade de extensiva, ok? Ou seja, ΔG é menos NF delta E, ou E, né? Se for estado padrão, ΔG é 0, delta é 0. Pessoal, então, você pode somar potenciais, independente do número de elétrons que está envolvido aqui, tá? A exemplo desse exercício anterior aqui, ó, ele tinha, esse aqui, ó, tinha elétron diferente, não sei se é isso não, acho que é o primeiro. Aqui, ó, subtrair. Aqui eu subtraí o potencial, né, de redução do iodeto, do triodeto, do iodo, no caso, né, o triodeto está com forma de iodo, 0, e foi para iodo menos, que é maior, no caso aqui não é que ser maior, porque eu quis que essa reação fosse assim, né, porque é uma reação quantitativa, né, eu quero que seja esse sentido. Ele tem aqui um envolvimento, ele não está mostrando aqui, mas o número de elétrons aqui, eu acho que é 1 elétron, né, 2 elétrons, que é iodo para iodeto. E do arsênico para o arsenato, se não me engano, são quantidades diferentes de elétrons. Tem que relembrar, porque aqui eu fui na veia, né? Eu teria que destrinchar isso, mas a questão que eu estou falando é a seguinte, pessoal. Quando você soma 2 reações, muitas vezes ela tem um elétron envolvido e a outra tem 2 elétrons. É correto somar as 2 reações, obter o potencial final, né? Uma delta? Sim, é correto, tá? Independente do número de elétrons. Mas isso é apenas um resultado, né, de uma pequena manobra matemática. Pois o correto seria, vou entender, pessoal, isso aqui eu não tinha falado para vocês, é o que nós... Muitas vezes você pode obter uma semireação a partir de outra semireação, de desproporcionamento, exemplo. E nesse caso, você, se não houver o cancelamento de elétrons,
né, você vai ter que fazer a ideia de ΔG, ou seja, pensar que ΔG, ó, pensa aqui, ó, ΔG sobre F, ele é igual a N ΔI, ou seja, na verdade, quando você multiplica por número de elétrons, aí você tem uma grandeza extensiva, pois o ΔG é extensivo, é energia, tá? O ΔE, pessoal, ela é um potencial elétrico, ok? Que é uma grandeza intensiva, ok? Né, para um certo circuito. Mas quando você multiplica pelo número de elétrons, ou seja, aí você vai ter o chamado coulombs, né, ou uma relação com carga. E nesse caso, você vai ter energia, né, energia elétrica. Então, eu não vou lembrar aqui das propriedades todas das equações, mas você envolve o trabalho com quantidade de carga, né, coulombs, mas, a princípio, o potencial é uma diferença, né, de 2 pontos do seu sistema elétrico. Está definido. Contudo, se você passa mais corrente ou menos carga, você tem mais energia, entenderam? Então, esse fator energético é dado quando você envolve a quantidade de carga, o número de elétrons envolvido. Está bem claro isso? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, quando você pega, então, a reação aqui, o ferro tem 1 elétron, o mercúrio tem 2 elétrons, tá? Para você fazer a lei de Hess, você até multiplica esse aqui por 2 para poder cancelar. Nesse caso, ambos vão ter 2 elétrons, 2 reações. Mas observe que você não multiplica, quando você multiplicar esse ferro aqui por 2, você não está multiplicando aqui por 2 vezes. Você não está... Vamos fazer, então, o processo que eu tinha feito inicialmente. 2, 2, 2. Corta, corta. Aí vai dar 2 ferro, 2 mais íon mercúrico, né? Formando. Então, o íon mercúrico vai se reduzir, formando mercuroso, e o ferro vai se oxidar. Então, vai dar 2 ferro. Vou apagar esse negócio aqui embaixo para não confundir. Está meio embolado aqui as coisas. Então, resolvendo aqui, você vai ter 2 ferro sendo oxidado pelo íon mercúrio 2, o íon mercúrico, né? E aí o ferro, ele é oxidado para ferro 3+, e gerando o dímero Hg2, 2+. Beleza? Então, você tem aqui 4K positivo com 6K positiva. Aqui você tem... Epa, parei. Tem alguma coisa errada aqui. 2 ferro 3+, parei, só um minutinho. 1 Hg, 2+, e Hg2, 2+. São 2 Hg. São 2 e 1 mercúrio. Ah, claro, você está aqui, tem que ter 2 aqui, claro, porque eu multipliquei 2. Claro, 2 e o mercúrio. Porque cada uma é uma variação de um elétron, né? Como você tem um dímero formando aqui, então 2 e o mercúrio. Sim, K2+, beleza. Exato. São 2 e o mercúrio. Não é isso? Agora deve estar certo, balanço de carga. Deixa eu ver, mais 2 e o mercúrio. Aqui você tem 6 carga positiva, e aqui também você tem 6... Opa, isso que está esquisito. 2 vezes 3. Peraí, só um minutinho. Aqui tem a 8, tá? 2 vezes 2 dá 8. 8K positivo primeiro membro e 8K positivo segundo membro. Agora tá certo. É que eu quis verificar o balanço de carga. Pessoal, essa aqui é a equação. Como tem todo mundo dividido multiplicar por 2, eu posso agora dividir pela metade, concorda? Foi o que dá essa equação. Essa é a divisão dessa aqui agora. Então, vai dar, no final, ferro 2+, mais íon mercúrico, gerando ferro mais 1 ferro 3+, mais metade do dímero Hg2, 2+. Pronto. Essa é a equação final que gera isso que está aqui, ó. Beleza? Pessoal, então, qual é a constante? Vai ser a diferença potencial entre a semeação 1 e a 2. Quem é a mais alta? Essa aqui, né? 0,92. Peraí. Não, peraí. O potencial maior é esse aqui. Então, que manteve como redução. Então, vai ser... o ΔE não está escrito aqui, mas seria 0,92 menos 0,77, não é isso? Então, ΔE dessa equação aqui vai ser E1, é o potencial maior,
menos E2. E1 vale 0,92. Menos, ok? O potencial de redução menor, que é 0,77. Ok? Essa diferença aqui vai dar, então, 0, quanto aí faz a conta? Vamos lá, 2 menos 6 dá 5, dá 15, não é isso? Deixa eu ver. Acho que deu 15, 0,15. Então, então, a constante de equilíbrio... Está errado aqui, né? Constante de equilíbrio é 10 elevado a isso, né, pessoal? Não é N elevado a isso. Está errado. A constante de equilíbrio é 10 elevado a N delta E sobre 0,059. Então, esse delta E aqui vai ser, então, K vai ser igual a 10 elevado a... O número de elétrons envolvidos são, para essa semi-reação aqui, ó, é 1 elétron, não é isso? Não, são 2 elétrons. Não, peraí. Não, aqui é 1 elétron. É 1 elétron, não é isso? Porque quando eu dividi isso aqui por 2, eu tenho 1 elétron envolvido. Deixa eu confirmar aqui. O ferro está reduzindo para tal, que é essa aqui, ó. É 1 elétron envolvido, né? Exatamente. Então, vai ser delta E, que é 0, quanto que eu falei? 0,15, né? Sobre 0,059. Faz essa conta aí. Essa conta deve dar, então, um valor de 330, constante. Na verdade, aqui não entra aqui, né? O delta E sobre isso dá isso. Aí 10 elevado a esse valor, 3, ei, peraí. Tem uma coisa errada aqui, porque se for 10 elevado a 3, tanto dá mais de 1000. Ixi, tem uma coisa errada aqui na conta aqui. Tem que fazer. Vocês estão com o calculador aí? Deixa eu ver aqui. Tem alguns errinhos essa apostila. Como eu falei, eu tinha que fazer uma correção. Quem está nas férias, eu consigo fazer. Fazer a conta aqui, rapidinho. Então, eu tenho que pegar 10 elevado a 0,15 dividido por 0,059. Fecha parênteses. Olha, na minha conta deu 349. 349, tá? Pessoal, aqui, a conta aqui deu 349. Provavelmente deve ser problema aqui. Deixa eu ver se está certo aqui a minha conta. 0,92, pagando, ponto 92, menos ponto 77. 0,15, tá? Tem um erro aqui de cálculo aqui. Certamente foi constante que peguei errada, os valores errados. O Lio pegou um outro valor potencial. Ok? Então, a conta deu 10 elevado, vou repetir, hein? 10 elevado a parênteses. 10 elevado a... O n igual a 1, né? 0,15 dividido por 0,0591. Vou colocar umzinho na frente, que eu acho que é 591. Deu 345. Tá? Não é 330, não, que deu 345. Para ser mais preciso ainda, é 345. Mas tudo bem. Considere que seja 330. Pessoal, então essa constante, aplicando a lei de ação de massa, seria o quê? O íon ferro 3 elevado a 1, 1 ferro. O íon dímero mercuroso elevado a meio, dividido para o íon ferro 2 elevado a 1, dividido para o íon mercúrio elevado a 1. Tá aqui. Essa, então, é a lei de ação de massas, tá bom? Pessoal, antes de eu prosseguir, que é a parte mais grande finale, antes de eu prosseguir, eu só queria enfatizar para vocês o seguinte: observe que eu peguei o potencial maior, o menos potencial menor, né? Porque quando você faz uma diferente potencial, né, numa pilha, o número de elétrons se iguala para você cancelar os elétrons. Porque se uma espécie se oxidou, né, e deu elétron para alguém, ok? Ela se oxidou e deu elétron para alguém, a outra reduziu-se, capturou o elétron daquela primeira espécie e se reduziu com a mesma quantidade de elétron, né? Porque o elétron não vaga, não fica perdido, né? Ele há um transporte, há uma reação química. Então, há um fluxo de elétrons entre uma espécie oxidante e redutora. Então, esses elétrons, quando você soma suas reações, eles vão se cancelar, né? Significa que o número de elétrons envolvidos é um N, né? Embora na equação global aqui não apareça elétrons, mas tem elétrons envolvidos aqui, né? Como intermediário, né? Um transferiu o elétron para outro, tá bom?
né? Você tem transporte de dinheiro das pessoas. Você pode ser que eu não veja o dinheiro, está guardado, mas houve um transporte de dinheiro, né? Houve uma movimentação financeira, né? Sei lá, X milhares de reais, sei lá o que for. Mesma coisa, há uma movimentação de elétrons, embora o elétron, né, ele não está mais na solução. O elétron fica na solução. Ela foi transferida de um para o outro. Alguém recebeu, ficou com mais dinheiro e o outro menos dinheiro, tá? E não existe mais dinheiro sendo visto aqui no espaço, entendeu? É mais ou menos o que acontece em processo de oxidação. Então, não esqueça que qualquer reação de oxidação tem elétrons envolvidos. Não precisa mais aparecer aqui escrito, só se fosse uma semi-reação. Mas na reação global tem elétrons envolvidos, né, que você tem agora pensar qual foi, então, a variação de redox, né, de elétrons. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: em sistemas globais, quando se envolve reação 1 e reação 2, onde existe uma oxidação e uma redução, você simplesmente calcula ΔE igual a ΔE1 menos E2. Ponto final. Por quê? É a mesma coisa. Se você fizer a lei de Hess, se você fosse aplicar o conceito de ΔG que eu te falei, você teria que multiplicar por N. Aqui seria 2 vezes E1 mais o inverso daquela semeação que você, né, inverteu, né? Nesse exemplo, também é 2 vezes E2, né? Aí você inverteu o sinal, nesse exemplo aqui. Quando você somou, você tem o que o ΔE. Mas só que na equação global também tem 2 elétrons. Então, 2 ΔE é 2 vezes E1, né? Mais ou menos, depende que você inverteu lá, dependendo do sinal, né? Vai depender do sinal de partida. 2 vezes E2. E aí cancela esse 2 com 2 com 2. Então, para pilhas galvânicas, você sempre terá que o E da célula é E1 menos E2. Mesmo que a semi-reação inicial tem um elétron, a outra semi-reação tem 3 elétrons. Mas quando você faz o balanço das duas semi-reações, os elétrons são iguais. Entenderam isso, pessoal? Isso tem que estar muito claro, porque em química inorgânica, você às vezes busca uma reação de desproporcionamento ou uma reação. Tem até um exemplo aqui numa prova aí de desproporcionamento. Vocês dão uma estudada nisso, tá? Não sei se vai dar tempo agora, depois das 5 horas até posso pegar, porque eu só teria 13 minutos para a gente dar uma parada aqui na aula. Mas, vamos supor, eu não sei de cabeça, eu podia olhar. Alguém está com a tabela aberta aí, rapidinho? Tabela de oxidação? Tá, eu olho aqui rapidinho, vamos lá, eu olho aqui rapidinho. Pegar a tabela de oxidação. Vamos pegar o sistema ferro. Cadê o sistema ferro? Peraí, deixa eu pegar aqui no mouse. Sistema ferro. É B, E, F, F, S, ferro. Oxidação do ferro. Olha, eu quero pegar... porque aqui é precipitação. Pegar a oxidação. Oi, vocês estão acompanhando aí, galera? Vamos lá. Oxidação, ferro. Prata. Próxima página. É que está ao contrário aqui. Tá, ferro. Pessoal, o potencial de redução do ferro 3 para ferro 0 é menos 0,037. O potencial de redução do ferro 2 para ferro 0 é 0,44. E o potencial de redução... Vamos fazer o seguinte, vou pegar... Eu quero ferro... Eu tenho mais um que eu quero. É o ferro 3 para ferro 2. Ferro 3 para ferro 2. Tá? Eu tenho esses 3 potenciais. Eu quero somar 2 para obter o terceiro. Então, vamos lá somar quem é quem. Vamos pensar. Eu quero, então, obter o ferro 3 para ferro 2. Pode ser. Ou partir dele. Deixa eu pensar. Ferro 2. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a potencial de redução do ferro 2 para ferro 0 e pegar o ferro 3 para ferro 2. O potencial de redução do ferro 2 para ferro 0 é menos 0,44. Deixa eu anotar aqui. Tem uma caneta aqui para anotar. Vou com papel. Ó, o ferro 2 mais 2 elétrons, dando ferro 0, menos 0,44 volts. O ferro 3 mais, ganhando 3 elétrons, dando ferro 0,
vale menos 0,037. Menos 0,037 volts. E, finalmente, o último, ferro 3+, mais elétron, gerando ferro 2+, potencial padrão, a 25 graus centígrados, vale 0,771 volts, positivo. Então, dados esses valores aqui, vamos subir lá, então, na apostila. Ok, pessoal. Só para finalizar isso aqui. Então, vamos lá. Eu parei aqui, certo? Então, quando eu... Vou pegar outra cor aqui, pegar a cor azul. Vamos fazer, então, esse sistema aqui. Supõe, é o caso de reação de desproporcionamento, tá? Você dá uma olhadinha lá, tem um exercício na prova que eu dei para vocês, lá antiga, uma prova aí. Eu acho que eu coloquei lá como material complementar. Vocês dão uma olhadinha lá, tem eu acho que é prova 3 da farmácia, de 3 anos atrás. Então, vamos lá, eu quero fazer o seguinte, eu quero juntar duas semi-reações. Eu quero ferro 3, vamos pegar aqui ferro 3, mais elétron, gerando ferro 2+, ferro 3+, perdendo, esse potencial aqui é 0,771, positivo. Agora eu vou pegar o ferro 2+, perdendo 2 elétrons, ganhando 2 elétrons e gerando ferro 0. Esse potencial aqui, pessoal, vale menos 0,44, menos 0,44 volts. Tudo bem? Então, vou repetir. O ferro 3 se reduzindo, gerando ferro 2+, dando mais 0,771 volts, positivo. O ferro 2 reduzindo com 2 elétrons, né? Gerando ferro 0, dá menos 0,54 volts. Pronto. Se eu quiser somar essas duas semi-reações, observe que aqui não há um cancelamento de elétrons. Eu não estou invertendo a solução, eu quero somar para obter essa equação final aqui, ó. Quando somar isso com isso, esse ferro 2 corta com ferro 2, vai dar ferro 3+, mais 3 elétrons, porque somou o elétron, gerando agora ferro 0. Qual é o potencial E final dessa semi-reação? Qual é o potencial E? É 0 dessa semi-reação. Então, pessoal, o potencial dessa reação não vai ser simplesmente isso daqui menos isso, né, somando. Por quê? Porque tem valor diferente de elétrons. Aqui eu não estou cancelando elétrons. Então, aqui nesse exemplo, você tem que escrever N delta E final, N e delta E final, vai ser igual N do primeiro é 1, mais N do segundo é 2. São N diferentes, N1, N2, do segundo potencial somados. Tá certo? Porque aqui não há cancelamento de elétrons, há um somatório de elétrons em semi-reações. Nesse exemplo, pessoal, então você vai ter quantos elétrons estão envolvidos aqui, nessa última semi-reação aqui, nessa última reação química, ou semi-reação, né? No caso, a semi-reação. São 3 elétrons, então vai ser 3 vezes o potencial desconhecido, que eu não sei, dessa última semi-reação, que é igual a, primeiro 1 é 1 elétron, 1 vezes 0,77, que só tem um elétron na primeira semi-reação, ok? Somando aqui, menos, porque o sinal aqui, né, estou somando, então como o sinal aqui é negativo, continua mais com menos dá menos, só que essa segunda semi-reação tem 2 elétrons, é 2 vezes potencial 0,44, 2 vezes 0,44. Pessoal, então essa conta aqui vai ser 0,771 menos 2 vezes 0,44, e essa diferença dividir por 3. Aí esse valor que vai dar, então, aquele valor que eu acabei de anotar, 0,037. Vamos fazer para provar? Ok, vamos fazer essa conta, então. Eu vou pegar, então, 0,771 menos, a parênteses, 2 vezes 0,44, fecha parênteses,
Essa diferença, pessoal, deu menos 0,109. Menos 0,109. Então, essa diferença deu isso aqui, dividido por 3, porque o N, ele é multiplicativo, é 3, dividido por 3, deu lá 0,0363, que é exatamente o que é publicado, menos 0,037. Pessoal, entendeu? Para você obter um desproporcionamento, às vezes um somatório, uma reação, semi-reação, a partir de duas outras semi-reações, onde não há o cancelamento de elétrons, não há uma espécie oxidando e reduzindo, entendeu? Cujo número de elétrons são iguais, nesse caso, você não pode simplesmente pegar E1 menos E2, E1 mais E2. Você tem que realmente calcular. Delta E final é igual. NE final é igual a NE1, né, mais NE2, mais NE3, e cada N desse depende da semi-reação. Tá bem claro isso, pessoal? Entenderam? Pessoal, então essas reações de semi-reações, elas são muito úteis para obter uma outra semi-reação a partir de outras iniciais. Tá? Então, essa é a abordagem que você tem que ver. Olha, eu estou querendo obter uma terceira semi-reação? Se sim, você soma semi-reações, sempre corrigindo pelo número de elétrons envolvido. NE é igual a NE mais NE mais NE, porque isso é energia. NE é energia, é extensivo, você soma. Entendeu? Agora, quando você envolve o mesmo número de elétrons, né, você tem a falsa impressão que o E é uma propriedade intensiva, né? Então depende do ponto de vista, ok? Mas na prática, o potencial, ela é energia. Energia potencial é uma grandeza extensiva, tá certo? Ela se soma, né? Somente sistemas em paralelo, elas são iguais, mas se você pega o potencial, você coloca em série com o potencial, mas o potencial você tem a soma de potenciais. Então depende do circuito elétrico como se faz, tá bom? Tá bem claro isso, pessoal? Então, vamos finalizar esse exercício. Eu vou pagar tudo isso, que foi um parênteses. Pronto. Agora, vamos, então, finalizar esse exercício. Aqui. Agora, a parte que vocês já fizeram na última aula, ou na aula... Última aula, não, na aula assíncrona, gravada. Ok, então... Aqui, realmente, esse K aqui é 10 elevado a isso, né, pessoal? K é igual a isso, né? K é igual a 10 elevado a N, né? Que vai dar, então, tira esse valor aqui. O valor, então, de K vai ser 330, aproximadamente. Ok, pessoal, então vamos lá. Fazendo aqui, agora, o cálculo diz aqui. Opa! Como a constante não é muito alta, pessoal, como a constante não foi muito alta, foi apenas 330, né, você vai ter que fazer algumas considerações aqui, né, tá? Para poder obter esse resultado. Então, no exercício tirado do livro, ele faz balanço de massa, ok? Balanço de massa, no caso do ferro, é ferro 2 mais ferro 3, é a quantidade inicial de ferro dissolvida, que é 5 vezes 10 a menos 3, deixa eu ver aqui. Calcular como a concentração dos dois são iguais, são misturadas soluções que utilizam para aço para prever hidrólise. Calcular as condições de equilíbrio, volumes iguais. Então, você vai dividir isso, né, por 2, que vai dar 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 3, tá bom? 5 vezes 10 a menos 3. Mesma coisa que acontece para o íon mercúrico, né? Ok. Só que aí as espécie que surge a partir do íon mercúrio é o mercuroso. Então, o íon mercúrio mais 2 vezes a carga, porque cada íon mercurioso tem dupla carga. Então, somando aqui, você vai ter 5 vezes 10 menos 3. No caso aqui, desculpe, não é a carga. Aqui, no caso, é que cada concentração de dímero mercuroso tem 2 mercúrios, por isso que multiplica por 2. Então, o mercúrio livre mais, né, 2 vezes a concentração do mercuroso, que é um dímero, você também é 5 vezes 10 menos 3, que é a concentração de partida. Aí tem o balanço de elétrons. Ok. A concentração de ferro 3+, que surge por oxidação, ela vai ser o dobro da concentração do dímero mercuroso. Por relação aqui, ó, cadê? Eu apaguei aqui, sem querer, acho que eu apaguei a equação global, pelo amor de Deus. Tá, cadê aqui? HG2,
2 mais. Ixi, era 2 aqui, não é Professor, isso? Oi. professor, acho que era 4h20 que o senhor tinha falado, né, o horário. Mas na verdade, a palestra vai acabar às 16h40. Eu tenho mais alguns minutos, tá bom? É que eles pediram para entrar 4h20, mas eu posso me atrasar um pouquinho, mais 100 minutos. Vamos tentar só terminar esse exercício, tá bom? Uhum. E eu vou fazer o seguinte, pessoal, para os alunos que tiver depois das 5, eu explico lá o método, ou eu vou gravar uma aula de meia hora apenas para falar do métodos gráficos, tá bom? Eu faço uma aula extra para vocês, de repente eu não cobro isso em prova, avaliação, mas eu gostaria de explicar para vocês que, às vezes, os professores, a ALEC nunca dá tempo de abordar essa questão de diagrama PE e pH, e é de muita importância, tá bom? Então, vamos lá. É só recapitular aqui a equação global aqui. Eu apaguei demais, que F é... Deixa eu ver se dá para voltar. Talvez dá para voltar. Ei, peraí, aí deu bagunçou demais. Não, deixa eu pôr para frente. Agora não dá mais para fazer nada, hein? Dancei, peraí. Ixi, paguei tudo agora. Não, aqui... Tá, vamos reescrever isso aqui. Então, ferro, tal, somou aqui, parei pegar aqui, dá ferro oxidado, 3+. Então, vai lá. 2 ferro, 3+, mais o dímero, Hg, 2+. Aqui a carga aqui é 2+. Hg, 2+. Foi essa equação que nós tínhamos obtido? Agora tá certo, né? 4, 4. Aqui tem isso aí. Tá, e depois a gente simplificou e deu ferro, 2+, mais Hg, 2+, em equilíbrio com ferro, 3+, mais metade do dímero Hg, 2+. Beleza? Pessoal, então, balanço de elétrons. Vamos lá. Então, se observando aqui, você tem aqui ferro 3+, ok? Aqui é a metade. Então, o ferro é 1:2. Multiplicando tudo por 2, tem 2 ferros, né, em relação ao íon mercuroso. Está aqui, ó. Então, o balanço de elétrons, né, que envolve 2 elétrons, você vai ter que concluir que a concentração de ferro, 3+, é o dobro, né, do dímero mercuroso. Para cada ferro formar, surge metade, né, do dímero mercuroso. Tá? Isso aqui seria, então, um balanço de elétrons. Nós temos, então, 4 equações, 4 iguais tem solução. Colocando tudo em função de ferro, substituindo em cada que temos. Esse aqui realmente é um raciocínio danado aqui, porque eu acho que ele precisa fazer para ter algumas simplificações. Então, colocando tudo em função de ferro e substituindo em cada equilíbrio, cada equilíbrio está aqui, ó. Ok? Vamos lá. Então, o teor de ferro 2+, vai ser igual ao teor de íon mercuroso. Lembrar, então, que o que surge, o que sobra de ferro 2+, será igual... Deixa eu ver aqui. É igual ao íon mercúrico, que é assim, vezes menos 3 menos ferro 3+. Ou seja, o que foi de ferro 3+ para o segundo membro, essa diferença, né, é o que teria de excesso de ferro 2+. Ou seja, você partiu de ferro 2+, formou isso daqui, né? O que você tinha inicial, que é o C total de ferro, menos o que gerou lá do segundo membro, dá o ferro 2+, que é igual também, ele considera que é igual a Hg2+, porque a relação é 1:1, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que partiu quantidades moleculares, deixa eu relembrar aqui. Exato, ambos têm o mesmo volume e a mesma concentração, tá? Então, se houve uma reação 1:1, o que sobra, então, também de íon mercúrico é igual ao que sobra, né, de íon ferro 2+. É isso que ele está falando aqui, tá bom?
É ração para 1. Agora vamos lá falar o que... eu já conheci isso aqui, beleza. Agora vamos calcular... A pergunta aqui está querendo calcular a concentração de equilíbrio, né? Tá. Esse aqui é um exercício realmente bastante raciocínio. O ferro 3+, ele, a princípio, é desconhecido, porque é o que surge após a oxidação. O que sobra inicialmente, ferro 2, ferro de mercurioso, e o mercurioso é conhecido, né, a partir da reação para a direita. Agora, aqui ele faz outra consideração, colocando tudo em função de ferro mais substituindo, vamos lá. Agora, qual é o teor de ferro 3+, que surge? Não, agora ele vai colocar em evidência aqui. Dispensar, pessoal, parei. Agora, na equação de equilíbrio, nós temos que... tem que raciocinar aqui, pessoal. Tanto tempo que já não vejo esse exercício. Hg2+, ferro 2+. Tá, o ferro 2+, substituiu aqui. Tudo bem, é o segundo mesmo. Substituiu aqui. É a constante, não é 468, não. Aqui é 345, na verdade, né? 345. Tá vendo? Tem vários errinhos nessa apostila. Seria 345 aqui. Vai dar ferro 3+, e mercuroso. Tá. Tudo bem. E por que isso aqui ficou elevado a 3/2? Deixa eu pensar. Ele está substituindo uma equação na outra. Deixa eu ver se ele tem alguma relação com o mercuroso aqui. Sim, está ali em cima. Está ali. O ferro 3+, ele é igual ao dobro do mercuroso. O ferro 3+ é o dobro do mercuroso. Tudo bem. E aqui na equação de equilíbrio, nós temos ferro 3+, vezes o dímero mercuroso elevado a meio. Ok. Então, tá, entendi. Então, significa que o íon mercuroso, ele é ferro 3+ elevado a meio, né? Porque a raiz, né, de ferro que é elevada a meio. Quando substituir lá em cima, então vai ser ferro elevado a 1 vezes ferro elevado a meio, né? E ferro elevado a 1 é ferro elevado a 2/2, vezes ferro elevado a meio, 1/2. O que vai dar ferro elevado a 3/2, tá bom? Substituindo, então, vai dar esse ferro 3/2. Entenderam, pessoal? Não sei se vocês pegaram essa passagem, né? Ele substituiu essa equação aqui, ó, essa daqui, ó. Não, essa não, essa aqui, ó. Essa, pelo balanço de elétrons, chegou nessa conclusão, né? Então, o teor de ferro 3+, é igual a Hg2+ elevado a meio. E quando você pega esse valor aqui, e substitui aqui, para poder ficar tudo em função de ferro, você vai ter ferro 3+, concentração de ferro 3+, vezes concentração de... Quando substitui aqui, né? Não, desculpa, o íon mercuroso que é ferro a meio, né? Pelo contrário, aqui é meio. Ok? Exato. O dímero é ferro a meio. Substitui, então, ferro a meio aqui, vai dar, então, ferro 3+ elevado a meio, né? Então, aqui é 2/2, que é 1, né? Então, vai dar ferro 3+ elevado a 3/2. Multiplicando aqui, vai dar 3/2, tá bom? Pronto. Aí, substituiu, então, esse valor 3/2 aqui, né? Na equação de equilíbrio. Então, vai dar 345, na verdade. Não sei de onde arranjou esse valor. E aí, obtém uma equação com uma hipótese, você consegue obter, então, o ferro. Pessoal, isso foi necessário, por quê? Porque a constante não é muito alta, não é 1.000, 10.000, 20.000, e com isso não dá para considerar que a reação é quantitativa, para você desprezar uma espécie. Aí você tem que fazer, então, balanço de massa, aqui, balanço de elétron, para tentar conseguir uma em relação ao outro, satisfazendo o equilíbrio de massa e elétron, entenderam? Tá, pessoal, vamos parar então aqui, e quem tiver 5 horas eu faço definição de PE e eu discuto mais exercícios, tá bom? Então, vou dar uma parada aqui na gravação. Deixa eu voltar aqui, então, com a gravação. Voltar aqui para a aula aqui. Só um segundo. Deixa eu reduzir aqui. Tá bom, então até às 5 horas, quem puder voltar. Tchau.